Olá, meus irmãos! Neste momento, cumprimento a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus, do teu irmão Márcio Leite. Vamos meditarmos na palavra de Deus no livro de aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16, da qual diz a mensagem do nosso Deus aos nossos corações. Louvado seja Deus! Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz a mensagem: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais cobiçosos e vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Senhor, nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, diante da Tua palavra, Senhor, para a nossa alimentação espiritual, Senhor. Dai-nos, ó Deus, sabedoria da Tua palavra, discernimento, Senhor, que através do Teu Espírito Santo que intercede por nós, ó Senhor, possamos ouvir a Tua voz falar conosco. É como diz a Tua palavra, ó Deus. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela Tua presença e a Tua graça que nos basta. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos queridos, povos e nações de Deus, nós sabemos que a nossa carne verdadeiramente cobiça muitas coisas desta terra que aparentemente parece ser lícito nós fazermos. É como diz a palavra de Deus, o Senhor Deus, através do teu servo, apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus diz para que aqueles que estão em Cristo Jesus, verdadeiramente não haverá condenação, desde que não andemos segundo a nossa própria carne, segundo nossos próprios desejos, porque nós sabemos, irmãos, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque nós sabemos que nós andarmos segundo a nossa própria carne, segundo nossos próprios propósitos, o nosso próprio querer, nós estaremos desagradando ao Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Altíssimo e soberano Deus. Nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus diz claramente para nós que a nossa carne, ela luta contra o Espírito de Deus e o Espírito contra a carne. Porque nós sabemos que a nossa carne, irmãos, ela só quer as coisas terrenas. A nossa carne, ela só quer almejar aquilo que lhe agrada. É como o nosso irmão apóstolo Paulo falou: o que eu quero fazer, isso não faço. O que quer dizer? Se ele está em Cristo Jesus, por mais que a carne dele queria fazer algo, ele não fazia, porque ele era temente ao Senhor, que é dos céus e da terra. Ele era obediente ao nosso Cristo. E assim diz a palavra de Deus: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras,
pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedias, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais lhes declaro, como já antes lhes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se nós andarmos segundo a nossa própria carne, segundo o nosso próprio desejo, verdadeiramente a palavra diz para nós que nós não herdaremos os céus, o reino de Deus, porque nós estamos desagradando o Senhor. Ah, irmão Márcio, eu sou carne, eu sou osso, a palavra de Deus diz que a carne é fraca. Mas, irmãos, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Se a tua carne é fraca, a minha carne é fraca. Se nós estamos em Cristo Jesus, o Espírito de Deus nos aperfeiçoa. O Espírito está pronto, porque nós estamos segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu a libertação e a salvação das nossas almas. Porque senão, irmão, verdadeiramente, se nós fazermos tudo aquilo que nós almejamos fazermos, nós estaremos desagradando o Senhor. É como diz a palavra de Deus: o que eu quero fazer, isto eu não faço. Então o que a minha carne almeja fazer, o que minha carne quer fazer, o que o irmão Márcio quer fazer, eu não posso fazer mais. Mas eu tenho que fazer aquilo que o Espírito de Deus me conceda que eu venha fazer, da qual é o fruto do Espírito. E a palavra de Deus diz para nós, irmãos: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós estivermos andando na direção do Senhor, no Espírito de Deus que intercede por nós, se nós estivermos andando na vontade do Senhor, verdadeiramente não haverá para nós condenação alguma. Isto é, porque nós estamos em Jesus, Ele nos libertou, nos transformou e nós andamos hoje segundo o Espírito dEle, segundo o querer dEle em nossas vidas. Nós não andamos mais segundo a nossa própria vontade, porque a vontade da carne, irmãos, é nos afastarmos de Deus e se chegar à terra. Nós, fazendo a vontade da carne, estaremos desagradando o Senhor, mas agradando a própria carne, o nosso próprio querer. E isso desagrada o Senhor. De que lhe adianta o homem ganhar toda a terra? De que lhe adianta você ganhar tudo desta terra, fazer a vontade do teu desejo, da tua carne, mas perder o principal, a salvação em Cristo Jesus, o nosso Salvador? Então fique para a tua meditação: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque quem anda segundo o Espírito de Deus estará andando nesse fruto que diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, irmão, não há lei nenhuma que vai nos condenar diante dos homens, diante do Senhor, se nós andarmos segundo o fruto do Espírito de Deus, se nós andarmos segundo o Espírito. Porque nenhuma condenação há para que estão aqueles que receberam Jesus, que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque se nós formos andar segundo a carne, como diz a palavra de Deus em Gálatas 5:19, que porque as obras da carne são manifestas. Aí vai a procedência do que é a vontade da carne. Aí você pode pensar dessa forma: ah, eu estou em Cristo Jesus, então para mim não há condenação. Não, a palavra de Deus diz bem claro para nós: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. E Gálatas dá para nós, aos Gálatas, dá para nós o exemplo que venha ser andarmos segundo a carne. Gálatas, louvado seja Deus, Gálatas capítulo 5, versículo 16, fala as obras da carne e o fruto do Espírito. Então você vai observar, vai trazer esta mensagem para complementar Romanos 8 primeiro, que nenhuma condenação há para você, irmão. Nenhuma condenação há para nós, se nós andarmos segundo o Espírito de Deus, segundo a vontade do Senhor, segundo a vontade do Altíssimo. A palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, se nós andarmos em Espírito segundo a vontade do Senhor, não haverá condenação para nós. Mas se nós continuarmos, mesmo estando em Cristo, dizer que nós recebemos Jesus Cristo em nossas vidas, mas se nós andarmos segundo a própria carne, segundo a nossa própria vontade, sim, haverá condenação, porque nós não estamos andando segundo a vontade do Senhor. Nós estamos andando segundo o fruto do Espírito.
Então, se o homem de Deus, a mulher de Deus, tem o Espírito de Deus na vida dele, verdadeiramente não vai andar mais segundo a ordenança deste mundo, segundo a tua própria vontade. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, se Cristo vive em nós, nós não vamos andar mais segundo a nossa própria vontade. Ah, mas irmão Márcio, a carne é fraca. Sim, a carne é fraca quando nós deixamos que a carne venha nos dominar. Mas quando o Espírito de Deus flui em nós deixamos que o Espírito de Deus fale melhor nosso coração. Nós andamos segundo o querer de Deus. A nossa carne pode ser fraca, mas se nós estamos em Cristo Jesus, andando segundo o Espírito de Deus nos aperfeiçoa. Ele nos prepara, nos capacita para que nós possamos viver segundo o Espírito de Deus. Aí não haverá condenação. Então fique para a tua meditação, irmãos, povo de Deus. Você é de Jesus, nós somos de Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós não podemos mais andar segundo a carne, segundo as obras da carne, que são manifestas, como eu te falei. Então nós não podemos andar mais segundo, aí eu faço, eu posso, eu vou fazer e pronto. Jesus só quer o meu coração. Jesus não quer só o teu coração, Ele quer todo o teu ser, toda a tua vida pertence ao Senhor, desde os seus afazeres até o teu amor para com Deus. Então o Senhor chama você neste momento, chama todos nós para que venhamos chegarmos a Deus, para que Deus venha chegar a nós. Então eu fico para a tua meditação esta mensagem, Gálatas capítulo 5, versículo 16, que fala acerca das obras da carne. Louvado seja Deus. As obras da carne e o fruto do Espírito. Então, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ande no Espírito. Ah, irmão, mas eu sou carne, eu sou osso, eu não sou invisível, eu não sou invisível, eu não sou Espírito. Sim, você é carne, mas dentro de você tem algo sobrenatural. Dentro de você, dentro de nós, tem o Espírito de Deus que intercede por nós. Aquele fôlego de vida que o Senhor concedeu a Adão, lá no jardim do Éden. O mesmo fôlego de vida o Senhor concedeu a você, concedeu a mim e a nós. Mas quando nós saímos desta terra, esse Espírito está dentro de nós, mantendo nós vivos, nos concedendo conhecimento. Ele tornará para o Senhor. Gálatas 12, 7. Então fique na direção do Senhor. Ande em Espírito, ande na vontade do Senhor. Vamos andar. Eu não te julgo, nós não julgamos uns aos outros, mas a palavra de Deus, ela mesmo julga de como nós devemos andar. Porque a palavra que Jesus pregou, ela mesmo nos julga e nos julgará também no juízo final. Então, nunca larga o teu amor em Cristo. Ande em Espírito, ande segundo a vontade do Senhor, e não cumprireis a vontade da carne, porque o fruto do Espírito de Deus em nossas vidas é que vai nos conceder a salvação. Bendito seja Jesus Cristo, porque nós sabemos que nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que dá a tua vida para Jesus, que anda na vontade do Senhor, no Espírito de Deus, que anda na direção do Espírito de Deus, mas que não anda segundo a tua própria vontade, segundo a tua carne. Porque os que fazem tais coisas, diz a palavra de Deus, não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, louvado seja Deus, que diz assim bem claro, louvado seja o nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Gálatas 5, Gálatas 5, versículo 21, que diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que têm tais coisas, que ainda têm os seus corações a inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, assim das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se nós andarmos segundo a nossa própria carne, nós não herdaremos o reino de Deus. Fique para a tua meditação, andai em Espírito, e nós não cumpriremos mais a vontade da carne. Que o Espírito de Deus fale no teu coração. Que Deus abençoe no teu irmão Márcio Leite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.